E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Mr. Hitmonlee e eu estou criando uma nova série do canal sobre o meu mangá barra anime favorito, One Piece. Eu pretendo fazer uma espécie de revisão dos capítulos do mangá, então se você acompanha One Piece só assistindo o anime e não quer spoiler, é melhor você nem assistir esse vídeo. Eu vou começar essa tal revisão pelo capítulo 751. Apesar de eu sei que saiu há alguns dias o 759, eu acho que a história, o ápice da história começou mesmo no capítulo 751. Então, vamos começar. Sobre a capa. O título é Voltando para os Meus Amigos. Na capa aparece um barquinho revestido nadando de modo submerso, como se fosse um submarino. O que eu acho? Geralmente, quando as pessoas revestem seus navios ou barcos, é porque elas querem ou ir para a Ilha dos Tritões ou sair dela. Na minha opinião, alguém está nesse navio está saindo dela, da Ilha dos Tritões, e pelo formato que você percebe que tem um formato triangular. Formato triangular que no caso eu acho que seria o Jinbei. Sim, o Jinbei. E o título também dá indício que ele está indo ao encontro dos Mugiwaras. Ou seja, ele finalmente vai entrar pro bando. É essa a minha opinião. Alguns disseram que pode não ser o Jinbei, porque como ele é um tritão, ele não precisaria ter o navio revestido, ele poderia ir nadando. Mas afinal, nadar para os tritões seria como andar para a gente. É um esforço físico. Os Mugiwaras já estão bem distantes dos tritões. Até o Jinbei chegar neles, ele iria se cansar bastante. Então, o barquinho seria como se fosse uma espécie de carro para ele, entende? Mas por que ele está revestido, vocês me perguntam? Afinal, o Jinbei é um tritão e pode respirar debaixo d'água. O navio está revestido, a minha explicação lógica é que ele está revestido para que a pressão no fundo do oceano, que é onde ele está, não esmague a madeira do barco, não esmague o barco. É a minha explicação lógica. Agora vamos realmente começar o capítulo. Sobre o Sabo. Ele percebe que tem certa dificuldade em controlar o poder da sua Mera no Mi. Ele até fala isso. Você também percebe que ele só usa ela para não levar ataque das armas dos personagens aleatórios. Os personagens aleatórios que eu digo são os marinheiros. Eles ficam tentando atirar no Sabo, acho que até dão algumas espadadas, mas não conseguem porque afinal ele tem Mera no Mi. E também a única coisa que ele faz de ataque mesmo é usar as suas supostas garras de dragão, que é uma clara referência ao Dragon, o mestre revolucionário. Também Sabo mostra muito preocupado com Luffy. Ele disse que foi mesmo para Dressrosa para cuidar do Luffy, porque afinal não quer sofrer o mesmo que ele sofreu quando ocorreu a morte do Ace. Muitas pessoas dizem que o Sabo poderia ter ido lá para ajudar, mas na minha opinião, eu acho que o Dragon não deixou o Sabo ir, porque se ele deixasse, o Sabo poderia até morrer, é capaz dele morrer. O Luffy, por exemplo, eu acho que não morreu mais mesmo pelo protagonismo dele. Mas então, sobre o vice-almirante Bestial. Eu achei meio decepcionante que ele perdeu muito facilmente pro Sabo. Eu achei que como ele era um vice-almirante, ele seria mais forte. Tipo, um pouco no nível do Smoker, pelo menos. O Smoker é assim um vice-almirante forte no caso. Ele só tem sofrido recentemente porque, ele só pega inimigo forte mesmo. Mas então eu acho que ele seria um pouco mais forte, o vice-almirante Bestial. Porque afinal ele só tenta dar um ataque contra o Sabo com aquela arma dele, que ele chama de retalhador de tubarões. O Sabo usa as garras de dragão para quebrar ela e depois agarra a cabeça dele e fala: eu posso esmagar crânios de pessoas como se fossem ovos. O que faz a gente pensar que o Sabo treinou bastante mesmo, tá muito forte.
Agora sobre o Fujitora. Ele me pareceu muito descuidado, porque ele trouxe aqueles meteoros sem avisar a nenhum dos seus subordinados. Aquela gaiola, entre aspas, que o do Flamengo fez, acabou cortando os meteoros dele e provavelmente, acho que até apareceu, ele atingiu alguns civis. Porém, depois ele se mostrou muito preocupado com os civis, o que nos faz pensar que ele é um almirante bonzinho. Diferente do Akainu, que o Akainu, por exemplo, ele faz tudo pela justiça. Ele recebe uma ordem, não importa quem estiver na frente dele, ele vai cumprir a ordem. No caso, ele agora que dá as ordens, né? Ele é o almirante da frota. Mas então, sobre o Luffy. O que o Luffy fez na história? Não foi muito, não fez muita coisa. Ele só pareceu preocupado com todos, aquela multidão, aquela muvuca em volta dele tentando derrotar o Doflamingo. Todo mundo, eu vou derrotar o Doflamingo, sei lá o que. O Cavendish falando, hey, chapéu de palha, eu estou na sua frente, sei lá o que, blá blá blá. Mas alguns, como por exemplo o Kelly Funk, eu acho que foi o único, né? Kelly Funk, não sei de pronunciar o nome dele, ajudou o Luffy. Ele mostrou um tal atalho pro Luffy e pro Law. Law ainda não conseguiu se soltar das algemas de Karaoseki, mas a Robin os informa que a Viola, ou Violet, encontrou a chave para essas algemas. Provavelmente ela usou o poder da sua Akuma no Mi. Eu acho, porque o Oda não mostrou ela arranjando a chave, mas pela lógica ela conseguiu com o poder da Akuma no Mi dela. Fica combinado então que Luffy, Robin, Law e também o Bartolomeu, porque o Bartolomeu fica insistindo em ver o Luffy, vão se encontrar no campo dos girassóis. Sobre o Doflamingo. O que acontece? Luffy e Law, quando eles seguem um caminho que o Kelly Funk indicou, eles acabam ficando encurralados pelo Doflamingo. O que me faz acreditar que o Dofla subornou ou enganou o Kelly Funk para fazer com que ele indicasse o caminho errado pro Luffy e pro Law. O suposto atalho que eles seguiram era apenas um poço abandonado. Conclusão. Eu não acho que o Luffy vai realmente tentar derrotar o Doflamingo. Por exemplo, como ele sempre fala, a luta final. Porque eu acho que a luta final entre eles, para derrotar de verdade, deve acontecer quando o Law já tiver com as suas algemas soltas. Eu acho que o Law e o Luffy vão lutar juntos contra o Doflamingo. Não juntos de 2 contra 1, vai ser mais fácil assim. Não tô falando isso. Eu acho que o Luffy vai lutar contra o Doflamingo, enquanto o Doflamingo faz um clone ou manda o Treble enfrentar o Law. Por que o Treble? Porque o Treble é o único que não apareceu, entre aspas. Porque pensem comigo. Pika tá lutando contra o Zoro. Sr. Pink tá lutando contra o Frank. Dellinger, aquele cara gordão que eu não esqueci o nome, Lao G, Baby Five e o Gladys estão vendo aquela multidão. A Sugar tá desmaiada. O único que sobra mesmo é o Treble. Eu acho que o Doflamingo vai usar o Treble na batalha. É realmente isso que eu acho. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like. Gostaram bastante? Favorito. Se puderem, compartilhem com seus amigos. Se eles assistem One Piece, se eles estão nessa parte do mangá, no mangá 751. E é isso, galera. Eu sei que vocês estão no mangá 759, mas eu ainda não vi o 759, apesar de já ter saído. Eu acho que o último que eu vi foi o 755 ou coisa do tipo. Foi o 754, eu acho. Não me lembro de verdade. Mas então, gostaram? Like, gostaram bastante, favorito, compartilhe com os amigos. Mr. Hitmonlee esteve por aqui. Fui!